saudar os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para cultuar o nome do Senhor, sendo que o pastor Laércio está trabalhando, mas nós estamos aqui cultuando a Deus. Eu quero falar algumas coisas a respeito da minha vida, mas primeiro eu quero deixar um texto da Bíblia como base para tudo aquilo que eu quero falar nessa noite. Estamos aqui na Igreja Cristã de Sara, Igreja Cristã Batista Renovada. Vamos ler aqui no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Livro de Paulo à Igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu quero usar esse versículo chave como base para contar a história da minha vida. Muita gente não conhece realmente como iniciou a minha vida, como foi o meu passado. Todos nós tivemos passados, todos nós tivemos um início de vida. E a história da minha vida foi uma das histórias mais agressivas, foi uma das histórias mais tristes, não as mais tristes, mas foi muito sofrida, né? Deus permitiu que eu nascesse na década de 81, e logo que eu nasci eu tinha sido abandonado pelos meus pais e tinha sido enrolado por eles num jornal, recém-nascido, jogado na rua, e dali a assistência social me achou e me levou até a FASC, onde cuidava de criança, uma instituição. E lá da FASC me levaram para uma casa lar da Próspera, que fica ali nos fundos do Basquiroto, material de construção. E a minha vida não foi muito boa. Quando eu entrei lá na casa lar, a dona da casa, o nome dela era Olga, né? Tinha muitas crianças lá com problemas de saúde, com muitos problemas. E eu era uma delas que também tinha muito problema. Eu vim com problema de saúde. Tive muitos traumas, porque quando eu estava lá naquela casa lar, muitas vezes eu era agredido. Eu era uma criança que não me alimentava bem, eu não comia, eu também não falava. E fui crescendo com esse problema, com essas coisas, e com 1 ano, e 2 anos, e 3, e na minha cabeça eu perguntava para mim por que eu tinha sido abandonado, o que eu estou fazendo aqui, né? Era essas perguntas que eu fazia lá dentro do orfanato. Às vezes as professoras, para não cuidar da gente, das crianças, nos trancavam no quarto escuro, e eu vim com aqueles traumas assim. Eu pensava, puxa vida, por que aquelas professoras nos agrediam, nos trancavam no quarto, cheio de perguntas, até que um dia uma senhora entrou lá na casa lar para ver as crianças, como todas as pessoas, e ali ela se consolidou, ela teve compaixão pelas crianças, e ela olhou, sentiu uma compaixão muito grande, e quando ela olhou para mim, o Espírito Santo falou com ela: pega essa criança. E eu era uma das crianças mais problemáticas daquela casa lar. 2 crianças morreram subdesnutridas lá, e eu era um que estava com subdesnutrição, né, por falta de alimento, uma dificuldade financeira. E aí aquela senhora olhou para mim, o Espírito Santo falou com ela: pega essa criança, leva para sua casa e cria nos meus caminhos, que eu vou fazer dele uma bênção, vou fazer dele um vaso. E essa senhora, essa irmã, essa pessoa,
ela já era viúva, ela tinha 11 filhos dela mesmo, 11 filhos biológicos, e ela tinha adotado, antes de mim ela tinha adotado o Alex. O Alex chegou nos braços da mãe, cheio de ferida. A mãe do Alex, ela colocou na mão da mãe a criança e disse: ó, eu vou na farmácia comprar um remedinho pro Alex e depois eu venho pegar a criança de volta. A mãe, como era muito boa, cheia de compaixão: não, tudo bem, eu cuido da criança, você vai. E aquela mãe nunca mais apareceu. E o Alex foi adotado, e a Jaqueline também, ela foi criada pela mãe, e depois por último fui eu. Só que quando a mãe me viu assim, primeira vez, ela não me pegou, ela só ouvia a voz de Deus. E na terceira vez, quando ela foi lá para o orfanato, ela começou a levar a cesta básica para ajudar a casalar. E na terceira vez ela não aguentou mais. O Espírito Santo falou: não, pega essa criança, leva alguns dias para ficar na tua casa. E eu não tinha sido registrado quando eu nasci, eu não tinha nome, eu não tinha sobrenome. E a mãe conversou com a mulher da casa: deixa eu levar o Valdemar lá. Deixa eu levar o Valdemar lá para ficar uns dias em casa, só para ficar alguns dias. E eu me lembro que foi pela noite, final da tarde. Eu não tinha muitas roupas, eu tinha um calção, eu me lembro que eu tinha um calçãozinho. Eu não tinha nem camisa. Eu me lembro que ela pegou eu na mão e me levou de mão dada. Nunca me esqueço disso, eu me lembro até hoje. Está gravado nas minhas memórias. E pouco de medo, um pouco de ansiedade, pensando o que aquela mulher ia fazer comigo. E também com desejo de ser adotado. E daí cheguei lá na casa dela. Como lá na casa lar não tinha muito amor, né? Não sentia muita compaixão. Quando eu cheguei lá na casa dela, a primeira vez que eu entrei, eu me assustei porque os filhos da minha mãe, legítimos, me abraçou, o Alex me abraçou. E eu nunca me esqueço que a mãe conta pra mim que o Alex era pequenininho, ele tinha uns 11 anos de idade, se eu não estiver enganado. A mãe disse assim: ô mãe, pega o Valdemar, cria ele, eu vou ajudar a criar ele. E realmente o Alex, ele se apaixonou por mim e ele cumpriu com todas as palavras dele. Mas a mãe ia ficar só uns momentos comigo, não era para ficar definitivo. E aí eu me lembro que aquela vez quando a mãe quis me levar de volta para casa lar, era uma quadra depois, tinha a casa da mãe aqui, a casa lar era do outro lado, uma outra quadra na rua. E eu me lembro que a mãe queria me levar de volta pro orfanato, para casa lar. Eu me agarrei nas pernas da mesa e não queria ir mais. E ali ela ficou comigo. Ela ficou comigo e passei muita dificuldade, muita privação, muito problema emocional. Senti uma dor de rejeição, vazio muito grande que não tem como explicar, né? Pensava: puxa vida, por que eu sinto esse vazio no meu coração? Por que eu fui rejeitado? Por que essas perguntas? E quando eu entrei, eu fiquei muito assustado com as atitudes dos filhos legítimos da minha mãe, porque eu nunca tinha sido abraçado, eu nunca tinha sido paparicado e eu não falava, né? Eu era gago, né? Tinha uma limitação para falar, talvez por causa dos traumas e por causa eu tenho até uma queimadura no meu braço, que as professoras que cuidavam da gente pegavam a colher, botavam no fogão e me queimavam no meu braço. Eu tenho até marca aqui. Ela cresceu a marca por causa disso, né? A pele, claro, eu cresci, eu tenho a marca até hoje no meu braço. Às vezes a gente escuta na televisão essas coisas acontecer, de mães agredindo, madrasto, padrasto, e é uma realidade porque eu experimentei isso.
né? Mas de nenhuma forma eu guardei rancor. Satanás, ele quis, por causa do meu passado, fazer com que eu me revoltasse contra a minha vida e pudesse me vingar contra aquelas pessoas que me fizeram mal. Mas através de Jesus, Deus me ensinou a não criar raiz de amargura, mas não foi fácil. Não foi fácil, né? E o fato de elas ter nos trancar lá no quarto escuro, até os 12 anos, até uns 14 anos, eu dormia com luz acesa na casa da mãe. Quando eu já estava morando com a casa da mãe, a mãe não podia apagar a luz, porque eu não me sentia bem, eu não dormia. A luz tinha que estar acesa, eu dormia. Se ela apagasse a luz, eu sentia como se uma coisa estranha viesse e me sufocasse. Então eu me levantava da cama e ligava a luz, porque alguma coisa tinha de ruim. Era algo espiritual. Tinha os traumas, sim, mas também tinha. Satanás, ele se utilizava dos meus traumas para me botar medo, temor. Eu fiquei por muito tempo dormindo com a luz acesa, muitas vezes. E eu me lembro que, depois eu vou contar como que eu cheguei à libertação por causa do escuro, né? Aquela opressão. E a mãe já era crente, já era evangélica. Ela criou todos os filhos dela na igreja batista, igreja batista tradicional. Foi muito bom para nós. E como a mãe criou todos os filhos dela na igreja batista, no evangelho, ela começou a me criar também. Eu me lembro das escolas dominicais, desde a infância, adolescência. Mas eu tinha muito trauma. Quando eu cheguei aos 14, 15 anos, tive um tempo de rebeldia, muita rebeldia na minha adolescência, revolta contra... Eu não conseguia encarar o meu passado, né? Eu pensava, por que todas essas coisas ruins que aconteceram comigo, por que Deus permitiu? Será que Deus realmente me ama? E eu tinha um pouquinho de ressentimento contra os meus pais, que me abandonaram. E eu me lembro que foi em 95, a igreja batista tradicional estava passando por uma transição, né, sobre renovação. E eu me lembro que eu jogava futebol, e o Nato falou pra mim assim, o meu sobrinho Jonatas, ele falou pra mim, eu tava lá na graminha jogando futebol com os colegas, e o Jonatas falou pra mim, ô Neymar, tu não quer ir comigo numa reunião? Vai vir um pastor de Porto Alegre, chamado Isaías Figueiró, ele é uma bênção. Pra mim era algo novo. Eu falei pra ele, foi lá no Teatro Elias Angeloni, a reunião, pastor Isaías. Eu não conhecia o pastor Isaías Figueiró até então. A gente estava acostumado com aquelas reuniões bem paradas, da igreja batista tradicional, oração silenciosa, bem calma. E me deu uma curiosidade de ir nessa reunião lá no Teatro Elias Angeloni. O pastor Isaías Figueiró estaria lá. Tinha muita gente. Era muita gente naquele teatro, muita gente. Durou uns 3 dias. E eu me lembro que aquele homem estava pregando. Ele não pregava gritando, ele não pregava pulando. Mas quando aquele homem abriu a boca, a presença de Deus tomou aquele teatro. Ele pregava bem calminho, bem sereno. E eu nunca me esqueço que aquele homem falou. Ele falou assim, parece que foi para mim. Né? Eu tenho certeza que Deus falou com muita gente lá, individualmente, mas ele falou uma coisa. Ele falou assim, tem alguma coisa incomodando o teu coração. Você precisa perdoar os teus pais. Você tem uma dor na tua alma e Deus quer te curar nessa noite. Aquilo lá veio com uma espada na minha alma e eu pensei, poxa, Deus está nesse homem. E Deus falou comigo, eu tinha que encarar o meu passado, que eu em Cristo, as coisas do passado morreram, isso que tudo se fez novo. E eu botei na minha cabeça, Satanás, tu nunca mais vai me afligir por causa do meu passado.
Tu nunca vai colocar barreira da minha vida, do meu passado. Nunca mais vai me afligir. E aquele dia, aquele homem, ele disse assim, você quer receber a oração? Vem aqui na frente. E eu me lembro que eu saí renovado daquela reunião. E naquele mesmo dia, o meu irmão e pessoal da igreja estavam convidando para ir no monte orar. Primeira vez que eu tinha subido no monte para orar. E eu falei para o Jonatas assim, eu não vou subir no monte porque lá não tem luz. Ele falou, Valdemar, lá tem lanterna e tal. Não, gosto de escuro. Eu não vou subir no monte com vocês no escuro. Aí eu disse, não, mas Deus, Ele já tocou na tua vida, vamos juntos, a gente vai estar do teu lado. E ali me deu curiosidade de subir no monte com os irmãos. E lá Deus me visitou poderosamente. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. É como se um fogo pegasse da minha cabeça até as plantas do pé. Eu cheguei em casa assim, como se estivesse flutuando. E aquela noite em casa foi a primeira vez que eu dormi no escuro. Me lembro que eu cheguei, eu deitei na cama, eu estava adormecido, era como se eu tivesse recebido uma anestesia do Espírito Santo. Eu me apaguei. Aí eu me lembro que eu me acordei aquela noite. A mãe disse pra mim assim, nunca me esqueci, ela falou disso. Meu filho, essa foi a primeira noite que você dormiu no escuro. Eu pagava a conta de luz e vinha alto, porque tinha que dormir todas as noites com aquela luz acesa. E foi muito forte. E lá Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro que eu não tinha muito interesse pela Bíblia. Eu tinha a Bíblia, eu estudava nas horas de reuniões, na escola dominical, mas assim, ter um relacionamento com a Bíblia eu não tinha. E naquele dia que eu tinha sido liberto do temor da escuridão, foi a primeira vez que eu peguei a Bíblia e comecei a ler. Comecei a ler. E eu me lembro que na outra noite, eu fiquei a noite inteira lendo a Bíblia. Eu vi amanhecer lendo a palavra. E eu nunca mais aquelas coisas do passado me incomodou. Só que tinha algumas coisas também que Deus me libertar. E com o tempo Deus foi trabalhando na minha vida, a mãe com muita compaixão, a minha mãe era muito de oração, tinha muita paciência. Eu tinha problema de aprender na escola. Eu queria ir para a escola só para comer merenda. Eu não queria estudar. Espertinho, né? E aí, quando Deus visitou a minha vida, até as minhas notas aumentaram. Até as minhas notas. Eu tinha passado de ano. Eu tinha rodado muitos anos, depois que eu fui visitado por Deus, até as minhas notas mudaram. Tudo na minha vida mudou, da água para o vinho. Tudo. Eu me lembro que na escola, às vezes eu era ridicularizado, usado de zombaria porque eu era órfão, ou que eu não tinha pai. Muitas vezes eu ficava triste, mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele me ensinou a administrar os meus sentimentos da minha vida. É muito maravilhoso. Quando Jesus Ele visita a nossa vida, Ele transforma, não tem impossibilidade que Deus não possa curar. Mas um dos problemas mais fortes na vida do ser humano é a depressão. A depressão é a pior doença que existe do século. Eu li um artigo numa revista evangélica, que um psicólogo falando que a depressão ele é pior do que câncer e AIDS. Porque uma pessoa com depressão, ela não luta para viver. Mas uma pessoa com AIDS ou com câncer, ela luta para viver. Uma pessoa com depressão, não. Então, só o Evangelho pode libertar o ser humano.
eu não passei por um psicólogo, eu não passei por um psiquiatra. Muitas das vezes os meus irmãos mais grandes às vezes falavam para a mãe, talvez eu tinha um problema nas minhas emoções, que eu tinha que ser levado para um psicólogo. Eu não precisei passar por um psicólogo, um psiquiatra, ou fazer regressão psicológica para eu esquecer o meu passado. Em 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Claro que a gente, quando é ofendido, quando a gente é rejeitado, fica gravado na mente, mas a dor do passado é curada. Essa não. Você lembra, você não esquece. Não tem como fazer uma regressão psicológica. Deus não tira. A única coisa que Deus faz é te dar uma anestesia da dor do passado. Às vezes você é ofendido por uma pessoa, as pessoas falam assim, mas quem perdoa esquece. Geralmente não acontece isso. A única coisa que acontece é que a dor do teu coração, ser ofendido por alguém, é sanada, é curada. Né? Mas Deus, que é perfeito, Ele esquece os nossos passados. A Bíblia diz que Ele coloca no mar do esquecimento. Ele é Deus, Ele é perfeito. Quando eu me lembrava do meu passado, eu senti uma dor muito grande, uma revolta. Mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo, que eu fui visitado por Deus, através daquela reunião com o pastor Isaías Figueiró, eu nunca mais senti aquela dor. Nunca mais me afligiu. Aquilo nunca mais me incomodou. Às vezes Satanás vinha com os pensamentos ruins na minha mente, eu falava, em nome de Jesus, eu não vou pensar besteira, eu não vou pensar coisas ruins. Em nome de Jesus, Satanás, tu és um derrotado, porque Cristo já me libertou do meu passado. Agora eu vou viver uma vida nova. E tu não vai me afligir por causa disso. Não tenho revolta mais dos meus pais. Deus me ensinou a perdoá-los. Né? É claro que as coisas do passado influenciam a nossa vida, mas quando a gente tem Jesus, a gente sabe administrar todas essas coisas. Só o poder do Evangelho pode libertar. Só o poder de Deus. Então é importante você crer. Eu conto essa minha história porque muita gente não conhece. A pior dor que existe na vida do ser humano é a rejeição, é o desprezo. Mas como diz aqui a palavra, que todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Por que eu usei esse texto como base? Porque a minha mãe recitava muito. Tudo que acontece conosco, sejam coisas ruins, mas por que Deus permitiu essa coisa ruim? Deus, Ele não é mau. Deus, Ele não faz coisas ruins. O homem, ele pecou, ele decidiu pecar. E todas as consequências do pecado, através de Jesus, Ele perdoa o pecado. Mas o resultado do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus, Ele não é mau. Deus, Ele criou um homem bom, bem. Mas o homem escolheu o mal. O homem escolhe a coisa errada. Deus, Ele não é mau. Deus, Ele é bom. Ele não planejou com que os pais desprezassem um filho. Ele não planejou pessoas nascer com doenças. Nem todas as doenças é do diabo. Nem todas as doenças são resultados da coisa do diabo. A Bíblia fala que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Ele tem parte em certas doenças, mas a doença ela veio através da queda. A doença veio através do pecado primeiro, e depois coisas do diabo. As doenças que vêm são escolhas erradas
do ser humano. São escolhas erradas dele. Por isso que vem coisas ruins. Por isso que vem coisas erradas. Lembra quando Jesus se deparou com aqueles discípulos? Perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença. Ah, Senhor, quem é que pecou? Foi os pais dele que pecaram? Ou foi ele que pecou para que ele nascesse cego? O que Jesus disse? Ele podia ter dito que foi Satanás que fez com que ele nascesse cego. Uma deficiência natural. Não. Nem ele condenou os pais e nem ele por causa do pecado dele. Nem os pais e nem ele pecou. Mas é para que manifeste a glória de Deus. Muitas das vezes nós passamos coisas ruins. Às vezes, propósito divino de Deus. Para nos amadurecer. Para nos levar à glória. Porque o Evangelho é o Evangelho de cruz. Evangelho não é somente abundância. Evangelho não é somente aflição. O Evangelho é cruz. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é angústia. Mas através dessas coisas vem a recompensa. Tem um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que fala que bem-aventurado o varão que passa por provação. Depois que ele passa pela provação, ele receberá a coroa da vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Que não importa como você nasceu, ou de onde você veio, de que família você veio, ou se você é rejeitado pelos teus pais, se teus irmãos não te amam, se teus pais não te dão atenção, se teus amigos te desprezam, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, Ele não despreza você. Deus, Ele ama você. E você é a melhor coisa que Deus tem. Você é precioso para Deus. Assim como Deus me escolheu lá do nada. Eu não era nada. Eu não era ninguém. Eu era um indigente. Ninguém queria me adotar. Por causa das minhas limitações. Por causa das coisas do meu passado. Mas Deus me escolheu. Deus usou alguém para me adotar. Alguém para ter coragem. Para me abraçar. Para me criar no Evangelho. Para me dar carinho. Para me dar pão, roupa. Para ser uma bênção na minha vida. E hoje eu estou contando a história da minha vida. Para que a tua fé seja aumentada. Para que você possa olhar para Cristo. E que Cristo, Ele tem poder para libertar a tua vida. E nada é impossível. Mas eu estou com depressão. Eu estou deprimido. Não está dando certo na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, Ele é a solução. Ele é o caminho, a verdade, a vida. A palavra de Deus, Ele te dá paz. Ele te dá segurança. Ele te dá equilíbrio. Ele cura as tuas emoções. Você não precisa de cura interior para ser curado de uma dor do passado. Você não precisa de regressão psicológica. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. De receber a Cristo. Tomar uma decisão. E você é mais que vencedor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos fazer a oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por estar na tua casa. A tua presença, Pai, vem envolver, ó Deus, a minha vida. Eu quero mais de ti, ó Deus. Ensina-me a tua palavra. Dá-me fome, ó Deus, pelo teu evangelho, pela tua palavra, Senhor. Eu não sou nada sem ti, Deus. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa, Pai, o pastor Laércio, que está trabalhando. Prospera ele, prospera a família. Abençoa, Pai, essa casa. Abençoa a tua igreja. Abençoa, Pai, a minha vida. Eu preciso, ó Pai, da tua direção. Dá-me amor, ó Deus, pela tua palavra. Dá-me sabedoria, Deus. Dá-me compaixão pelos perdidos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu preciso aprender mais de ti, Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Deus abençoe a todos.